Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescentes, a nossa UPA se reúne pelo Zoom a partir das 18 horas. E jovens, a UMP tem o Connect, também pelo Zoom, a partir das 20 horas. As duas programações ocorrem sempre aos sábados. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. Já estamos de volta de forma presencial com a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Atos com o tema 30 anos que mudaram o mundo. Uma série de aulas imperdíveis. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas, em sala única no templo. Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. As aulas da nossa Escola Bíblica Infantil estão de volta aqui no nosso canal do YouTube no domingo a partir das 9 horas. As turmas são maternal, jardim, primário e juniores, a faixa etária de 1 a 11 anos. Fiquem ligados! Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram? @segundaIPUD. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, temos estudo bíblico aqui no nosso canal do YouTube. Estamos apenas de forma online, mas, se Deus quiser, logo logo voltaremos presencialmente. Curta a nossa fanpage no Facebook e, claro, curta, comente e compartilhe todas as nossas postagens. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaIPUD. Você já é inscrito no nosso canal aqui do YouTube? Ainda não? Bom, é fácil. É só clicar nesse botão vermelho aqui do seu lado direito, inscrever-se, e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, para receber uma notificação sempre que algum conteúdo for postado. E claro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Todas as nossas programações são transmitidas aqui. Interaja com as nossas redes sociais. Curta, comente e, claro, compartilhe. O mundo está cada vez mais digital. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês o retorno presencial dos cultos de celebração. No dia 13 de junho, às 17 horas e às 19 horas. Participe conosco e celebremos a Jesus. A nossa programação já vai começar. Deixe o seu celular no silencioso. Aproveite esse tempo. Deixe que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Um tempo abençoado que Deus nos agracia em mais um estudo bíblico para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Acompanhe a leitura bíblica.
A palavra do Senhor nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós observamos aqui, meus irmãos, que nós temos o dever de pregar o Evangelho, anunciar Jesus. Então temos aqui, Jesus nos dá 3 motivos. Primeiro, o poder. Segundo lugar, a ordem. E em terceiro lugar, a presença constante conosco. Que possamos em todo o tempo anunciar Jesus para a glória do seu nome. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Reconhecemos o Senhor, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu senhorio nas nossas vidas. E o nosso coração se enche de alegria. Queremos te dizer, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Perdoa os nossos pecados. Carecemos do Senhor, necessitamos da tua graça. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a pregar a tua palavra para todas as pessoas que estão em nossa volta. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos dê ousadia no compartilhar da tua palavra. E que possamos em todo tempo glorificar e exaltar o teu nome para todos sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, gostaria de convidar você para juntos louvarmos ao nome do Senhor, juntamente com o pastor Alisson. Louve ao Senhor. Existe um vazio no homem do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Deus. Em momentos como esses que nós passamos, faz muito sentido refletir sobre a nossa comunhão com Deus, a nossa paz com Deus. Porque mais importante do que o dinheiro que buscamos, mais importante do que o bem-estar familiar que buscamos, é a paz que podemos sentir em Cristo Jesus com o nosso Deus. Por isso, à medida que nós cantarmos esse cântico, eu quero te pedir, reflita sobre a sua comunhão com Deus, sobre a sua paz com Deus. Sem paz a mais doce me deres gozar, sem dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, e apesar de aflições, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Tua presença é o nosso prazer, Senhor. Nós declaramos isso em nome de Cristo Jesus. Em o nome de Cristo Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós declaramos que só a Tua graça nos basta, que a Tua presença, que a paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor, do Teu Santo Espírito, isso nos basta para ser feliz, para caminhar debaixo da Tua palavra, do entendimento que vem da parte do Senhor para as nossas vidas, que projeta a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja para mais perto do Senhor. Por isso nós declaramos em nome de Cristo Jesus, nós declaramos em nome de Cristo Jesus que só Tu tem o poder para dirigir os nossos passos, as nossas vidas, quando vivemos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a palavra, a oração que declaramos a Ti e tão somente a Ti, tão somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus.
debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. É meu prazer. Tua presença é que nos dá prazer, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Encontramos abrigo com o Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia, mais uma vez, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33 e o versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e o versículo 34. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura bíblica neste momento. A palavra do Senhor nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em meio às nossas preocupações, meus queridos irmãos, confiemos no Senhor, descansemos em sua soberania, e então busquemos o seu reino e a sua justiça em todos os momentos, para a glória de Deus. Feche seus olhos, ore ao Senhor neste momento. Compartilhe com o Senhor toda a sua inquietude, todas as suas preocupações, e clamemos ao Senhor neste momento. Deus, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o Senhor como nosso Deus. É o Senhor quem conduz a nossa história, é o Senhor quem conduz as nossas vidas com graça e misericórdia. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa, em nome de Cristo Jesus, aquietar o coração dos meus irmãos, consolar quem precisa ser consolado, animar quem precisa ser animado, fortalecer quem precisa ser fortalecido para a tua honra e glória. E que em todos os momentos da nossa vida possamos buscar o Senhor, o teu reino e a tua justiça para todos sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus continue a abençoar a sua vida. Evangelização, uma tarefa de todo o cristão. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 38. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 ao versículo 38. Acompanhe a palavra do Senhor, a leitura bíblica neste momento. A palavra do Senhor nos diz: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa,
e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. E queremos Te pedir nesse momento que o Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, a fim de que possamos compreender a Tua palavra e que Teu Espírito Santo aplique em nós a Tua palavra, para que haja mudança de vida, mudança de caráter, para que possamos então pregar o Teu Evangelho em todo o tempo, visando unicamente ao Senhor, a glória do Senhor. É isso que eu Te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Onde está o seu coração? A queda do homem, em Gênesis capítulo 3, descreve a entrada do pecado no mundo. A queda, ela fez-nos perder de vista a vida voltada para Deus. O nosso coração, então, passou a ser atraído para os tesouros ligados na terra. Jesus, depois de afirmar que não devemos ficar preocupados com as coisas deste mundo, ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se o velho caminho tem a ver com prioridades, urgências e recompensas deste mundo, o novo caminho, meus irmãos, com Jesus, nos impulsiona para a glória de Deus, os propósitos de Deus, os propósitos do reino de Deus e a nossa missão, que é proclamar Jesus como Senhor e Salvador em todo lugar. Então, gostaria de compartilhar neste momento com os irmãos sobre a evangelização. Evangelização é uma tarefa de todo cristão. A evangelização é uma tarefa imperativa, ou seja, é uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou, para que possamos então pregar o evangelho a todas as pessoas. A evangelização é todo o processo envolvido com o ato da proclamação, o anúncio, o testemunho do evangelho. O evangelho, as boas novas de salvação por Cristo Jesus. O desafio da evangelização, meus irmãos, foi feito pelo Senhor Jesus à sua igreja, a mim e a você. Então, somente a igreja do Senhor recebeu este privilégio, este poder e esta responsabilidade quanto ao anúncio do evangelho, quanto ao anúncio de Jesus às pessoas. Olha que bênção, meus irmãos. Temos então a incumbência de compartilhar de Jesus com poder. Isto é uma ordem do Senhor para mim e para você. Em João capítulo 4, nesse texto, os irmãos podem observar que é descrito sobre a mulher de Samaria, uma mulher samaritana. Jesus então, ele despertou a mulher samaritana quanto à verdadeira adoração. Ele respondeu que o importante não é onde, mas como e quem adorar. Os versículos 23 e o versículo 24, podemos observar que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, de todo o coração. E Deus, ele persiste em transformar-nos conforme a imagem de Jesus, em tais adoradores por meio da sua palavra. Somos, então, transformados pelo Senhor, para sermos, então, parecidos com Jesus, conforme a sua palavra, conforme a palavra de Deus.
Deus, ele toma a iniciativa da obra da salvação, e não o homem. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, que é Ele quem vai atrás de cada um de nós, é Ele quem desperta em nós. Jesus, ele despertou a mulher samaritana a fé verdadeira. Versículo 25 e o versículo 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Podemos observar aqui que Jesus, ele disse para a mulher: eu sou, eu que falo contigo. Então, nesse momento, meus irmãos, chegaram os seus discípulos, versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Os discípulos, então, eles terminaram os seus negócios em Sicá e eles retornaram para onde estava a mulher, juntamente com Jesus, ali num poço. Pela providência de Deus, chegaram ao momento exato, não antes, para que a conversa com a mulher não fosse interrompida, e nem depois, para que eles não perdessem Jesus compartilhando com a mulher. Providência de Deus em todos os momentos. Mas note, meus irmãos, que após Jesus despertar a mulher quanto à verdadeira adoração, a despertar a mulher quanto à fé nele, Jesus, ele desperta a fé. E qual foi a sua atitude? Note, por gentileza, versículo 28 ao versículo 30. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nós observamos aqui que os discípulos, eles vão à cidade e eles voltam sozinhos com alimentos. Uma atitude diferente da mulher. Observamos que a mulher samaritana, ela vai à cidade, após ser despertada pelo Senhor em verdadeira adoração e fé, a mulher, ela vai à cidade e traz pessoas para conhecerem a Jesus. E qual a nossa atitude hoje? A nossa atitude hoje está como os discípulos? Ou a nossa atitude hoje está como a mulher samaritana? Nesse texto que nós lemos, de João capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 38, Jesus, ele nos ensina 4 verdades sobre a evangelização. Em primeiro lugar, tenhamos prioridade com a evangelização. Observe, por favor, versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Houve sim uma preocupação, meus irmãos, com as necessidades físicas de Jesus. Mas nesse meio tempo, desde a partida da mulher samaritana até a chegada dos samaritanos, os discípulos estavam insistindo com Jesus para que ele comesse, para que eles comessem algo que eles tinham acabado de trazer. E então eles dizem: mestre, come. Mas note que Jesus, sim, ele estava com sede. Olha para o versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus, ele estava com sede. Provavelmente Jesus também estava com fome. Mas naquele momento, ele pensava na conversa que acabara de ter com a mulher samaritana. E Jesus, então, ele pensa sobre aquela conversa
e assim decide usar a circunstância para ensinar aos seus seguidores, aos seus discípulos, com as suas próprias palavras, com a sua própria prioridade. Então observamos então no versículo 32, mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Naquele momento, depois que Jesus ele compartilha dessa sua prioridade, os discípulos eles não entenderam. Os discípulos eles não entenderam que comida ou o que Jesus estava compartilhando naquele primeiro momento. Jesus ele explica sobre a natureza desta comida, que não é uma comida física, é uma nutrição espiritual. Observe por gentileza versículo 33, versículo 34. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava falando de um alimento espiritual, fazer a vontade do Pai. Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai, conforme está descrito em João capítulo 5, versículo 36. E as suas obras eram as obras de Deus. João capítulo 9, versículo 4. Se Jesus, em seu tratamento com a mulher samaritana, estava realizando a vontade do Pai, havia maior satisfação nisso. E qualquer alimento que os discípulos lhe oferecessem, ele não estava então preocupado. Ele estava então preocupado com a sua prioridade maior, fazer a vontade do Pai. Versículo 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os samaritanos, irmãos, eles estavam ouvindo, e o evangelho do reino, ele precisava ser pregado. Não dava tempo para uma pausa naquele momento com relação ao alimento físico. A prioridade de Jesus é conquistar aqueles que Deus lhe deu. Nesse texto bíblico, alguns dos samaritanos. E hoje, o Senhor ainda conquista os seus para a glória dele. Uma pergunta para que a gente possa refletir nesta noite. Como estão as nossas prioridades? Como é que está a nossa agenda durante a semana? Como é que está a sua agenda do Google no seu calendário? Será que tem algum espaço ali durante a sua agenda para que você possa então parar um pouco, para que você possa então orar ao Senhor, ler a palavra de Deus e então orar pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Será que temos feito isto? Será que temos tido tempo para isto? Ou a nossa agenda está toda completa, de 5 da manhã até meia-noite, e a gente para dormir à meia-noite, e começa o ciclo novamente, e não temos tido tempo para orar, para ler a Bíblia, e para interceder pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Clamemos a Deus por essas pessoas. E Jesus ele nos ensina sobre a nossa prioridade. É o seu reino e a sua glória. Quero deixar aqui 3 aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, separe um tempo para leitura da palavra do Senhor. Mas, irmão, separar um tempo é separar um tempo específico ali, para que possamos ler a palavra do Senhor, para que possamos pegar uma caneta, estar acompanhando a leitura bíblica, e aquilo que a gente não entender, a gente possa então escrever no papel, para que possamos então procurar pessoas para tirar as nossas dúvidas. E estamos aqui à disposição para ajudar aos irmãos no esclarecimento da palavra do Senhor.
Então é importante a gente separar um tempo de estudo da palavra do Senhor. Rabiscar, pegar um papel, ler novamente, ler mais uma vez e refletir sobre a palavra do Senhor. Em segundo lugar, dedique um tempo de oração. Dedique um tempo de oração pela sua família. Ore pela sua família. Clame ao Senhor pela sua família. Ore também pelos seus vizinhos. Aqueles vizinhos que muitas vezes vocês pedem então um copo de café, come um pão de queijo. Ore por eles também. E ore também pelos seus amigos do trabalho. Clame a Deus por eles, para que o Senhor os alcance com graça e misericórdia. E em terceiro lugar, compartilhe de Jesus. Compartilhe de Jesus em sua volta. Compartilhe de Jesus também por meio de uma ligação. Ligue para alguém, leia um texto bíblico, ore com aquela pessoa. Compartilhe de Jesus também por meio de uma mensagem no celular, por meio da mensagem no WhatsApp, ou mande um áudio, mas compartilhe de Jesus. 3 aplicações com relação à prioridade na evangelização. Dedique tempo para a leitura da palavra, separe um tempo de oração e pregue a palavra em todo o tempo. Em segundo lugar, irmãos, aprendemos aqui com Jesus a urgência com a evangelização. Observe, por gentileza, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Nós observamos aqui que Jesus, ele compartilha e ele mostra o contraste entre a ceifa física e a ceifa espiritual. Ou seja, um tempo de colheita para o futuro e uma urgência imediata no presente com relação à palavra de Deus. Urgência com a palavra. Aonde você estiver, seja andando de bicicleta, seja então compartilhando com seus amigos, seja correndo, seja andando, seja indo à padaria, aonde você estiver, devemos ter urgência com a palavra, na pregação do Evangelho, compartilhar de Jesus com as pessoas em nossa volta. Jesus, ele queria ensinar que o Messias já estava entre o povo. A salvação prometida havia chegado. Então os campos brancos já podiam ser colhidos, glória a Deus. Os campos brancos já podiam ser colhidos. A vinda dos samaritanos, versículo 30, já se tornava visível e aproximava então de Jesus e a mulher samaritana. Notamos então que a vinda dos samaritanos já se tornava visível atravessar os campos, aproximando então aonde estava Jesus, do poço, apontando para a ceifa da fé, da colheita da fé, daqueles que o Senhor os alcançou com graça e misericórdia. Olhe por gentileza João capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos dos samaritanos creram em Jesus, creram no Evangelho. E a mulher samaritana, ela foi usada por Deus. E o Senhor os alcançou com graça e misericórdia. Muitos dos samaritanos creram nele. Jesus, ele diz aos seus discípulos, eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. As palavras erguei os vossos olhos são utilizadas para expressar um mandato, para expressar um apelo, uma ordem, uma incumbência da igreja.
para que possamos então anunciar Jesus, que vive e reina para todo sempre. Os discípulos eles precisavam ver que os samaritanos estavam vindo após o testemunho da mulher, chegando maduros para a colheita. O que Jesus acabou de semear estava pronto para ser colhido. Glória a Deus por isso. Ele não podia esperar para comer, pois a urgência da evangelização não permitia. Jesus ele estava com fome, Jesus ele estava com sede, mas a urgência em compartilhar do Cristo, dele, era prioridade em Jesus. Então Jesus, ele tinha urgência com a evangelização. Ele tinha urgência então em pregar, em compartilhar da sua pessoa, da sua obra, do seu ensino. E isso deve ser urgente para cada um de nós hoje. A pergunta para você nesta noite, meus irmãos, é: temos tido fome de quê? Temos tido fome de fazer a vontade de Deus ou a fazer a nossa vontade? O que é que você tem tido fome? Você tem se preocupado em fazer a sua própria vontade? Ou tem perguntado a Deus: Deus, o que é que o Senhor deseja da minha vida? O que é que o Senhor quer fazer da minha vida? Por meio dos estudos que o Senhor está me proporcionando, por meio do trabalho que o Senhor me concedeu, por meio dos dons e talentos que o Senhor me concedeu, o que é que o Senhor quer da minha vida? Será que temos pensado sobre isso? Ou temos preocupado apenas conosco próprio, apenas com a nossa vida? Ou temos focado no reino de Deus, para que o Senhor nos use com graça e misericórdia, para a sua honra e glória, voltada então para os nossos olhos no reino de Deus? Como está a nossa urgência na evangelização? A evangelização, meus irmãos, deve ser um estilo de vida. Ou seja, aonde eu estiver, que eu possa então compartilhar de Cristo, que eu possa então transparecer Jesus com a minha face, com o meu comportar, com o meu falar. Se eu estou então numa padaria tomando um cafezinho, eu posso então compartilhar de Cristo. Eu posso então prover uma palavra. Eu posso deixar um bilhete. Deus, Jesus te abençoe. Se eu estou em outro lugar, indo no supermercado, eu posso também compartilhar de Cristo. É um estilo de vida, testemunhar de Jesus para as pessoas em nossa volta. Onde estivermos, testemunhemos de Jesus e façamos discípulos. Queria deixar 3 aplicações com relação à urgência da evangelização. Primeiro, quando você for à padaria ou supermercado ou à farmácia, compre os itens, mas também compartilhe de Jesus, da boa notícia, do Evangelho, do Jesus que salva para a glória do seu nome. Segunda aplicação é: compartilhe o link das transmissões, das programações, do culto da Escola Bíblica Dominical com a sua família, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus contatos do trabalho. Compartilhe o link desta transmissão e abençoe então as pessoas. Terceiro, aproveite as oportunidades que Deus lhe concede para que você, por meio da oportunidade que Deus lhe concede, testemunhe de Jesus. Não a sua honra, não a sua glória, mas a glória de Deus. Foi o Senhor quem fez, é o Senhor quem proporciona, é o Senhor quem concede. Então testemunhe de Jesus, compartilhe do Senhor e aproveite as oportunidades que Deus lhe concede para a glória dele. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus ele nos ensina sobre somos
recompensados com a evangelização. Observe, por gentileza, versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Após então falar da prioridade, da urgência com a evangelização, o mestre Jesus, ele fala sobre a recompensa imediata da evangelização, que vem sob satisfação e bênçãos celestial. A satisfação no Senhor, a satisfação de ver o fruto, de ver o próprio Deus alcançar as pessoas para a glória dele. E também com relação às bênçãos que o Senhor nos concede celestiais. Aquele que colhe, ele já recebe o seu salário, ou seja, pois ele está colhendo o fruto para a vida eterna. O fruto aqui, meus irmãos, refere-se às pessoas que se tornam seguidoras de Jesus. O texto especifica aqui alguns samaritanos, né? Muitos samaritanos, versículo 39, muitos samaritanos creram. Esse é o fruto. O fruto são pessoas que são alcançadas pelo Senhor e seguem a Jesus. A vida eterna é o motivo pelo qual o fruto é colhido. A verdadeira recompensa, meus irmãos, que sentimos são as almas, são as pessoas que Deus alcança com graça e misericórdia por meio de nós, e então nos alegramos com a sua salvação. Essa é a verdadeira recompensa que o texto então nos ensina. A verdadeira recompensa que sentimos são as almas que Deus alcança com graça por meio de nós e a alegria que temos em sua salvação. É isto que deve motivar o nosso coração. É isso que deve motivar o nosso coração ao acordarmos, testemunharmos de Jesus em todo o tempo, glorificarmos ao nome do Senhor. O que semeia e o que colhe, eles se alegram. Cristo, o semeador, e os discípulos, então, como ceifeiros, alegram-se juntos. Jesus, ele buscou incentivar os discípulos a coroa de glória para eles no céu. Essa colheita, meus irmãos, ela é preciosa aos olhos de Deus e tem resultados eternos. O Senhor, ele se preocupa conosco. O Senhor, ele se preocupa com os seus filhos e ele os alcança com graça e misericórdia. Cumpre-se então aqui a profecia de Amós, capítulo 9, versículo 13, que diz: diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Como discípulos de Jesus, como ceifeiros, podemos então nos alegrar. Podemos então nos alegrar na safra espiritual, que não plantamos, mas Deus. Então se alegre. Se alegre com as pessoas que Deus os alcança com graça por meio da sua vida, para a glória dele. Então testemunhe de Jesus, aproveite as oportunidades que o próprio Deus lhe concede com graça e misericórdia. Será que nós pensamos quanto à nossa verdadeira recompensa? As almas que Deus os alcança com graça por meio de nós? Será que a gente para um pouco e a gente pensa sobre isso? Ou a gente está totalmente preocupado com a nossa família, com o bem-estar unicamente da nossa família, ou só pensamos na nossa casinha, ou só pensamos dentro do nosso apartamento, quietos? O que você pensa com relação ao Evangelho?
O que você pensa com relação à evangelização, que é uma tarefa, que é uma ordem para mim e para você? Não há maior alegria, meus irmãos, do que ser usado por Deus e vendo uma pessoa se rendendo aos pés de Cristo. Não há uma maior alegria. Sabemos que é obra do Espírito Santo que desperta e convence a pessoa do seu pecado, iluminando-os do conhecimento de Cristo e levando-os a confiar na justiça de Cristo, que lhe é oferecido com graça, pela graça de Deus. Mas o nosso dever é orar, é testemunhar de Jesus, é pregar o Evangelho em todo o tempo. E a nossa recompensa é vê-las alcançadas. E então nos alegramos com elas, andamos juntamente com elas e somos então suporte na vida dessas pessoas para a glória de Deus. Pense na verdadeira recompensa, que Deus alcança as pessoas por meio da sua vida, visando a glória dele. Em quarto e último lugar, meus irmãos, nós aprendemos com esse texto que Jesus nos ensina é que somos parceiros com a evangelização. Observe, por gentileza, versículo 37. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. As palavras, um é o semeador e outro é o ceifeiro, elas são derivadas, provavelmente, de Miqueias, capítulo 6, versículo 15. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. O texto, em seu sentido original, ele é uma reflexão pessimista sobre a relação entre os proprietários e os trabalhadores. Mas Jesus, ele usa aqui em um sentido positivo para tratar com os seus discípulos. Jesus, ele disse, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. No domínio espiritual é comum, meus irmãos, que um ceife o que o outro semeou. Como assim? É comum que um colha o que o outro plantou. No reino de Deus, cada trabalhador, cada discípulo de Jesus é ceifeiro, ou seja, eles vão colher do que foi semeado de outros irmãos. E cada trabalhador, cada discípulo de Jesus, ele é também semeador, ou seja, ele vai plantar da semente que produz colheita que será ceifada por outros. Assim, o semeador e o ceifeiro se alegram para a glória de Deus, visando unicamente o seu reino, a sua justiça e a expansão do Evangelho, sendo então anunciado de pessoa a pessoa, de cidade a cidade, para a glória de Deus. Versículo 38, Jesus ele continua: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Jesus ele deu a ordem aos seus discípulos para ceifarem pelo que não trabalharam. Outros tinham trabalhado entre os samaritanos e agora os discípulos, eles foram ordenados a colher os frutos de outras pessoas que trabalharam. Assim é Deus quem os alcança com graça e misericórdia para a glória dele. Mas quem foram estes que trabalharam entre os samaritanos? Jesus e a mulher samaritana. Jesus, por meio da mulher samaritana, e a mulher samaritana entre os samaritanos. Jesus ele mostra que a evangelização dos discípulos é uma continuidade da evangelização dele. Ele pelo Pai e agora envia os seus filhos.
A mensagem de Jesus indica a natureza da evangelização. Envolve o Pai, envolve o Filho e envolve outros agentes humanos. Eu e você somos parceiros com a evangelização, para a expansão do reino de Deus. E todos nós devemos estar focados unicamente, meus irmãos, na glória de Deus e no reino de Deus em todo o tempo. Não esqueçamos, somos parceiros na evangelização, somos parceiros no anúncio de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então aproveitemos as oportunidades e compartilhemos de Jesus em todo o tempo. Note que, como parceiros na evangelização, precisamos uns dos outros. Ou seja, não caminhamos sozinhos. Somos uma família de Deus, que então caminha dia após dia para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. E o Senhor, Ele conta comigo e Ele conta com você que está me ouvindo, para que então aproveitemos as oportunidades e testemunhemos de Jesus para as pessoas que estão em nossa volta, para a glória dEle. Eu queria deixar aqui 3 aplicações com relação à parceria com a evangelização. Em primeiro lugar, fortaleçamos uns aos outros em Cristo Jesus. Ligue um para o outro. Como é bom, meus irmãos, receber ligação, ou receber uma mensagem, receber um incentivo. Estava orando por você, orei por você nesse momento. Como é bom, fortalece a nossa fé em Cristo. Receber uma ligação, ligar um para o outro. Então, fortaleça uns aos outros para a glória de Deus. Então, nos envie uma mensagem um para o outro. Pergunte como é que o seu irmão está. Ligue um para o outro e se preocupe com ele. Em primeiro lugar, fortaleçamos uns aos outros em Cristo Jesus. Em segundo lugar, é importante compreender que aquele que semeia e aquele que ceifa, eles se alegram juntos. Ou seja, aquele então que observa Deus alcançando as pessoas por meio dele, ele precisa entender que outras pessoas plantaram, outras pessoas compartilharam de Cristo, e aquela pessoa então se alegra com a salvação desses que o próprio Deus traz para a glória dele. Então o que planta e o que colhe, eles então se alegram juntos, porque visa o reino e visa a glória de Deus, debaixo da sua providência diária. E em terceiro lugar, ore pela sua igreja. Ore pelos irmãos. Oremos uns pelos outros. Ore pelos ministérios da nossa igreja. Ore pelos missionários. Ore pelo conselho da nossa igreja. Ore também pelas congregações, pela Betel, pela do Alto e pelo setor sul. Ou seja, que possamos orar e se preocupar uns com os outros. Porque nós somos parceiros nessa evangelização, para que possamos expandir o reino, visando a glória de Deus. Esta é a nossa tarefa como cristãos. Evangelizar em todo o tempo. Anunciar Jesus para a glória dele. Portanto, Jesus ele nos ensina 4 verdades sobre a evangelização. Tenhamos então, para concluir, prioridade. Tenhamos então urgência. Compreendamos que nós somos recompensados na evangelização. E nós somos também parceiros na evangelização que visa a glória de Deus. Jesus ele deseja que façamos do reino de Deus o nosso alvo, o nosso estilo de vida diário. João, em todo o Evangelho, ele apresenta Jesus com satisfação à vontade do Pai,
Não havia maior desejo em Cristo do que viver para o Pai e visando a glória do Pai. Esse deve ser o desejo de todos nós, visando a glória de Deus em todo o tempo. Esse deve ser o que motiva, o que inspira o nosso coração, a glória de Deus. David Brainerd, ele foi um missionário norte-americano que no leito de morte, ele disse: agora que estou a morrer, declaro que não gastaria minha vida por todo o mundo de outra maneira. Estar no reino de Deus exige ter o mesmo foco de Jesus. Colocar primeiras coisas no seu primeiro lugar. Colocar as primeiras coisas nos primeiros lugares. Tirar o foco de nós e voltar a atenção para a prioridade no reino de Deus. Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus fortaleça a sua fé. Que Deus continue a revigorar a sua fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua família. E que possamos, então, exercitar a evangelização, visando a glória de Deus. Feche seus olhos nesse momento e ore ao Senhor neste momento. Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da tua palavra. É um privilégio ouvirmos do Senhor por meio da tua palavra. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa então fortalecer os meus irmãos, que esta palavra então possa encorajar os meus irmãos a tarefa da evangelização, que é anunciar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, visando a honra e a glória do Senhor em todo o tempo. E que então aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos concede para testemunhar do Senhor em todo o tempo. Revigora o ânimo dos meus irmãos, fortalece cada um deles, e que o Senhor os ajude para que eles continuem testemunhando de Jesus em todo o tempo, visando a tua honra, glória e louvor para sempre. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma ótima semana com o Senhor Jesus.